Olá, alunos, vamos para a nossa aula de número 75, né? Parabéns por estarem aí nos acompanhando, né? Essas aulas são sempre elaboradas para vocês, pensando aí no enriquecimento cultural de vocês, né? A gente sempre tenta fazer o melhor que pode. Agradeço imensamente a participação de vocês, né? E a compreensão desse momento tão delicado pelo qual todos nós estamos passando. Certo? Vou lembrar novamente aqueles estudantes que têm acesso ao Google Classroom, né, para sempre responder o formulário de questões e validar a presença de vocês clicando lá no link, certo? Então, o que a gente tem para hoje? Então, os objetivos dessa aula, a gente vai fazer a leitura, né, de um texto do gênero romance, vamos fazer a interpretação de texto com o auxílio de material gráfico diverso, então a gente vai fazer correlação entre os gêneros discursivos diferentes. Também vamos fazer identificação de efeitos de sentido provocados pelo uso da linguagem formal e a linguagem informal. E identificar as figuras de linguagem, certo? A gente já estudou bastante, né, alguns casos de figuras de linguagem, hoje a gente vai dar uma aprofundada, vai tentar fazer a revisão de algumas que a gente já sabe, né, e vamos ver aí o que vem de conhecimento novo pela frente, ok? Então, material aí tudo organizado já para a gente começar, lápis, caderno, borracha ou bloco de anotações, caneta, enfim. Então, começaremos ali, vamos lá. Vamos retomar aquele romance, né, que foi também adaptado para a linguagem cinematográfica, que foi feito filme, a gente até teve a oportunidade de, na aula passada, assistir um fragmento do filme, né, o romance do mesmo título, né, Meu Pé de Laranja Lima. Certo? Vamos dar uma revisada, né, nesse texto que entrou para a literatura internacional, né, ficou tão famoso, foi traduzido em várias línguas, né, foi feita adaptação para teatro, para cinema, né, então a gente tem ali um romance de flashback bem importante, né, que marca aí com bastante ênfase o cenário da nossa literatura brasileira. Então, vou trazer para vocês aqui o texto 1, né, convido todos a lerem comigo. O capítulo 1º do livro. Então, no capítulo 1º o título O Descobridor das Coisas. A gente vinha de mãos dadas, sem pressa de nada pela rua. Totoca vinha me ensinando a vida. E eu estava muito contente porque meu irmão mais velho estava me dando a mão e ensinando as coisas. Mas ensinando as coisas fora de casa. Porque em casa eu aprendia descobrindo sozinho e fazendo sozinho, fazia errado e fazendo errado acabava sempre tomando umas palmadas. E eu estava me lembrando de uma música que mamãe cantava quando eu era bem pequenininho. Ela ficava no tanque, com um pano amarrado na cabeça para tapar o sol. Tinha um avental amarrado na barriga e ficava horas e horas, metendo a mão na água, fazendo o sabão virar muita espuma. Depois torcia a roupa e ia até a corda. Ficamos observando pela cerca um pé de mangueira de um lado e um tamarindeiro do outro. Você que quer saber tudo não desconfiou o drama que vai lá em casa. Papai está desempregado, não está? Ele faz mais de 6 meses que brigou com Mr. Scottfield e puseram ele na rua. Você não viu que Lalá começou a trabalhar na fábrica? Não sabe que mamãe vai trabalhar na cidade, no moinho inglês? Pois bem, seu bobo, tudo isso é para juntar um dinheiro e pagar o aluguel dessa nova casa. A outra, papai já estava devendo bem 8 meses. Você é muito criança para saber dessas coisas tristes. Mas eu vou ter que acabar ajudando na missa para ajudar em casa. Demorou um pouco, em silêncio. Totoca, vão trazer a Pantera Negra e as 2 leoas para cá? Então, a gente tem aqui, né, um fragmento do início do romance, do 1º capítulo. Né, percebam que foram, por vários momentos, utilizados ali o colchetes e dentro do colchetes as reticências. Né? Então, essas 2 pontuações, tanto colchetes quanto as reticências, indicam o quê? Que um fragmento, um pedaço do romance foi omitido. Né? Então, foi pulado para que a gente pudesse trabalhar aqui,
né, para a gente ter uma noção aqui nesses slides, né? Não tem como trazer o romance todo aqui, a gente seleciona ali alguns fragmentos e as partes que são omitidas a gente marca com essa pontuação, né, que pode ser colchetes, pode ser parênteses e dentro reticências, indicando que ali muitas outras coisas aconteceram no enredo da narrativa, certo? Então, o que será que é tamarindeiro? Né? Tamarindeiro é uma palavra nova para muitos de nós, para mim também era uma palavra nova, eu fui pesquisar, né, e trouxe aqui para vocês, né, uma espécie de fruta, né, uma espécie de castanha, como vocês estão vendo, né, aí tem também a imagem de um suco, né, com hortelã ali em cima, provavelmente é possível fazer, né, um suco dessa fruta para tomar com gelo, com hortelã, fazer outras misturas, certo? O tamarindo ou tamarino é uma fruta de natureza leguminosa, ou seja, é semelhante a uma vagem recoberta por um invólucro denso, mas que se quebra com facilidade. Na parte interna é possível encontrar uma substância carnuda, mole, vermelha, ao mesmo tempo ácida e doce, repleta de fibras e portadora de um alto grau de ácido tartárico. O ácido tartárico é um composto orgânico de nomenclatura oficial representado pela fórmula química C4H6O6. Vocês podem estar se perguntando, professora, por que a professora trouxe aqui a definição, né, do que vem a ser um tamarindo para a gente? Qual que é a tua intencionalidade? Bom, como vocês sabem, né, a gente já discutiu bem no início das aulas aí, que todas as palavras, né, todas as palavras que são colocadas num texto, seja esse texto informativo, seja esse texto de opinião, texto dissertativo, seja descritivo, romance, conto, novela, enfim, de quaisquer gêneros literários, elas têm uma intencionalidade, né? Então, primeiro, a gente tem que pensar, né, por que essas palavras foram colocadas para serem exploradas dentro desse contexto. Né? Porque elas têm uma intencionalidade, elas não estão por acaso nesse slide. Né? Qual será essa intencionalidade? A gente vai ver na sequência. Né? Vamos para o exercício 1. Agora que você já leu os textos 1 e 2, identifique o gênero textual a que eles pertencem, respectivamente nessa ordem. Né? Primeiro o texto 1 e na sequência o texto 2. Então, primeira propositura. O texto 1 é informativo e o texto 2 é o fragmento de um conto. Segunda, o texto 1 é um fragmento de um romance e o texto 2 é informativo. Tá? Um tempo para fazerem essa primeira questão para a gente começar aquecendo aí. Retornando então, pessoal, acertou quem assinalou a segunda proposta aqui, né? Então, o texto 1 é o fragmento de um romance
E o texto 2 é um texto informativo, né, que traz ali as informações referentes, né, a aquele produto, né, aquele fruto que a gente viu e não conhecia, certo? Vamos para mais questões. Questão 2 agora. O título do primeiro capítulo permite ao leitor fazer quais inferências sobre o que será tratado no decorrer desse capítulo. Observe, o descobridor das coisas. A partir do título, que inferências é possível estabelecer com o corpo do texto que virá? Então, a gente pode dizer que o protagonista do enredo da narrativa é uma pessoa curiosa, provavelmente uma criança, ou a gente pode dizer que o protagonista provavelmente é um adulto, a partir do título. Um tempo para mais essa. Retornando então, galera, olha lá, a partir do título, que inferências é possível a gente estabelecer? Como que a gente dialoga com o texto? Como que a gente faz essa interlocução com as palavras? Né? Então, acertou quem marcou a primeira proposta. Né? Se o título é O Descobridor das Coisas, e tendo em vista que a gente também já vem discutindo, né, ao longo das aulas a respeito do romance, e em especial sobre esse romance que estamos tratando, então o protagonista do enredo da narrativa é uma pessoa curiosa, provavelmente uma criança. Né? As crianças, elas têm essa característica de terem curiosidade sobre as coisas da vida, né? Querem descobrir tudo, querem perguntar, né? Então é uma característica delas e que veio ali de forma coerente com as palavras que definem o título desse primeiro capítulo. Vamos para mais questões? Observem a frase. A gente vinha de mãos dadas, sem pressa de nada pela rua. Questão 3. No início do texto, observa-se um estilo de linguagem que pode ser classificada como formal, pois se percebe uma seriedade na escolha das palavras, ou informal, pois há uma linguagem mais espontânea utilizada no cotidiano. Então, vocês vão responder a essa terceira questão e a gente retorna.
Retornando, galera, olha lá, então quem assinalou a segunda alternativa, parabéns, né? Por essa passagem do texto aqui, a gente já observa que trata-se de uma linguagem informal, né? Mais espontânea, mais coloquial, utilizada no dia a dia, certo? Parabéns para quem acertou essa questão. Então, agora eu vou convidar vocês para a gente fazer aqui uma breve revisão, né, das figuras de linguagem, né, que são aquelas linguagens que não apresentam um sentido real, ipsis literis, né, mas o sentido conotativo, né, é um sentido diferente do sentido real. Né? Por quê? Porque elas tendem a dar um novo sentido para o texto, para o enunciado, para a frase. Muito utilizada na literatura, né, de uma forma geral. A gente vai ver ali que existem algumas figuras de linguagem que nós já estudamos e algumas novas que a gente vai aprender, vai aprofundar nessa aula. Vamos a elas? Então, vejam bem, a anáfora em retórica, ela consiste em repetir palavras ou grupo de palavras no princípio de frases ou versos consecutivos. É uma figura de linguagem muito usada nos quadrinhos populares, na música, na literatura em geral, especialmente na poesia. Né? Então, por que o poeta, por que o autor, o narrador de um texto literário utiliza a anáfora, fazendo a repetição de palavras e expressões? Muito provavelmente ele quer enfatizar uma ideia para o leitor. Né? Então, existe uma intencionalidade para que essas repetições estejam ali dentro do texto literário, né? De alguma forma. Não é por acaso que ele as repete, certo? Então, olha aqui o exemplo, pessoal. Vamos ler, ó. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Né? A música à primeira vista, do Chico César, a gente tem ali a anáfora na repetição, né, das palavras ali, quando tive, né, quando tive. Então, a gente percebe ali que intencionalmente é articulada nessa música, nessa letra de música, que é um texto poético, né? Para provocar ali uma harmonia entre as palavras, uma harmonia com o todo da poesia que vai compor a música e para fazer a ênfase, né? Para dar ali uma importância maior para esse tipo de repetição aqui, para esse tipo de palavra, né? Quando isso aconteceu, né? Então, vamos ver mais exemplos aqui para a gente se apropriar do que significa essa anáfora. No exercício 4, eu vou pedir para vocês identificarem qual figura de linguagem está presente na frase Totoca vinha me ensinando a vida. E agora? Será que aqui a gente tem uma anáfora, uma prosopopeia, uma hipérbole ou uma metonímia? Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho aí e tentar acertar essa questão aí.
E aí, galera, então acertou quem se lembrou, né, do que vem a ser uma hipérbole. O que é a hipérbole? Consiste em exageros, né? Então, quando ele diz, Totoca vinha me ensinando a vida, né, é muito difícil ensinar a vida num piscar de olhos, não é tão fácil assim, né? Então, é lógico que ele está fazendo ali um recurso de linguagem que é um exagero, por isso que a gente chama de hipérbole, certo? Parabéns para quem se lembrou disso daí e acertou. Agora, no exercício 5, eu vou pedir para vocês identificarem que figura de linguagem está presente nesse trecho. Mas ensinando as coisas fora de casa, porque em casa eu aprendia descobrindo sozinho e fazendo sozinho. Fazia errado e fazendo errado, acabava sempre tomando umas palmadas. Alternativa A, anáfora. B, prosopopeia. C, hipérbole ou D, metonímia. Lembrando que a prosopopeia é sinônimo de personificação. Um tempo para vocês fazerem um exercício aí. Então, galera, quem se ligou ali na explicação anterior que eu tinha dado, né, acertou porque marcou que trata-se de uma anáfora, porque eu tenho aqui a repetição das palavras, né? Então, eu tenho a palavra sozinho, fazendo, se repetindo ali no decorrer, né, desse fragmento selecionado para vocês identificarem as figuras de linguagem, ok? Vamos para o exercício 6º agora. Eu vou pedir para vocês identificarem a figura de linguagem nesse trecho. Você que quer saber tudo não desconfiou o drama que vai lá em casa. Papai está desempregado. Não está? Ele faz mais de 6 meses que brigou com Mr. Scottfield e puseram ele na rua. Eu até deixei em negrito aqui um fragmento, né, que vai auxiliar vocês a pensar que figura de linguagem temos ali.
Será que é anáfora? Será que é prosopopeia? Será que é uma hipérbole ou uma metonímia? Então, galerinha, olha lá, vamos verificar quem acertou. Então, quem se lembrou que a metonímia é aquele recurso de linguagem, aquela figura de linguagem que a gente pega uma parte para substituir o todo, né? Então, a gente viu vários exemplos aí nas aulas anteriores, né? Por exemplo, quando às vezes as pessoas falam, eu vou comprar Bombril, né? Bombril é o nome do fabricante, da fábrica que produz uma lã de aço que serve para lavar louças, né? Para higienizar a casa. Então, eu não vou comprar a fábrica e nem o fabricante, eu vou comprar o quê? A lã de aço, aquele produto. Então, quando eu troco ali a marca pelo produto, eu estou fazendo uma metonímia, um recurso de linguagem, né? A gente também às vezes diz, eu vou tomar uma Coca. Não, você vai tomar um refrigerante da marca Coca-Cola. Existem refrigerantes de várias marcas, né? Então, a gente também está fazendo ali um recurso que a gente chama de metonímia. Né? Na aula anterior, nas aulas anteriores, eu dei aquele exemplo, a professora mandou a gente ler o Machado de Assis. Não, mandou vocês lerem as obras, os romances, né? Os textos literários desse escritor, né? Não vai ler a pessoa em si, né? Vai ler os textos literários. Então, a gente tem que é um recurso chamado metonímia. Então, quem se lembrou dessas explicações, né, acabou marcando ali a letra D, porque, inclusive, o fragmento eu havia deixado, como eu disse, em negrito para vocês, para facilitar, né? Ele faz mais de 6 meses que brigou com a Mr. Scottfield. Mr. Scottfield provavelmente é o nome da empresa onde ele trabalhava, né? E agora, será que essa empresa ainda existe? Né? Se eu sou um leitor que às vezes duvido do escritor, né, e às vezes eu não compreendo muito que isso é um texto ficcional,
De repente eu vou lá pelo Rio de Janeiro, onde a obra foi produzida, procurar se existe ainda essa empresa chamada de Mr. Scottfield, ou se ela já existiu, por que faliu, o que fabricava, do que se tratava, né? Então, aqui a gente tem um momento em que o leitor procura o que a gente chama na literatura de verossimilhança, né? Como que o texto literário, as coisas que estão ali descritas se aproximam da verdade? Como que eu procuro a semelhança com a verdade, né? Será que existe ainda essa fábrica até hoje? Ou será que ela não existe? Será que ela nunca existiu e foi tudo ficção criada pelo escritor, né? Então, a verossimilhança consiste em procurar a veracidade nos fatos relatados dentro de um texto literário. A gente vai ver assim com mais detalhes nas questões seguintes aí mais para frente, né? Então, aqui a gente tem um caso de metonímia, né? Na verdade, ele deve ter brigado lá com talvez os seus supervisores, os seus chefes, com o dono da empresa, não necessariamente com a empresa, né? Então, utilizou o recurso da metonímia. Parabéns para quem conseguiu fazer aí essas correlações, certo? Vamos trabalhar um pouquinho também hoje a questão da coesão textual. Convido vocês a ler comigo aqui uma definição. Então, a coesão textual, ela ocorre a partir dos elementos componentes do texto e do encadeamento entre eles. Analisa e comenta aspectos relacionados à seleção e combinação lexical, conectivos e seus efeitos, elementos de referência interna e externa, né? O que é essa seleção e combinação lexical? Então, léxico é o conjunto das palavras que compõem ali o repertório linguístico de uma determinada língua, no nosso caso, a língua portuguesa, né? Então, todas as palavras que nós utilizamos, todas as expressões que nós utilizamos, elas fazem parte do nosso léxico. É o conjunto que constitui ali o léxico para os falantes de língua portuguesa, né? Tanto no campo da oratória, da linguagem falada, quanto no campo da linguagem escrita, certo? Os conectivos se referem às conjunções, né? Os momentos que a gente tenta juntar ali as partes do texto, fazendo com que tenha maior coesão, né? A gente viu muito ali os pronomes referenciais, né, que a gente usa às vezes ele, ela, para se referir a alguém que já foi mencionado anteriormente no texto, né, que são os pronomes referenciais para atribuir maior coesão ao texto, né? Assim o texto fica, do ponto de vista da estética discursiva, mais elegante, né, mais artístico, né? Então, por isso que a gente tem ali os elementos que compõem a coesão do texto, né? Não necessariamente você precisa estar repetindo palavras o tempo todo num texto, se você tem os conectivos, as conjunções, os elementos que podem unir as partes de um texto, certo? A gente pode ter também os elementos de referência interna e externa no texto, né? Então, um pouquinho disso que a gente está vendo quando a gente faz atividade de interpretação de texto, como que se constitui a coesão do texto para que ele se torne um texto claro para o leitor e bem escrito. Vamos então, eu vou convidar vocês agora para fazer um exercício, né, se referindo à coesão textual. Vamos reescrever os textos, atribuindo maior coesão textual. Então, no exercício 7, no início do texto, observa-se um estilo de linguagem mais voltada para um tom coloquial, que constitui a linguagem informal. Isso não é um problema, pois foi o estilo escolhido pelo autor do romance. Porém, para fins de exercício, passe a frase abaixo para a escrita formal da língua portuguesa. A gente vinha de mãos dadas, sem pressa, de nada pela rua. Então, vejam, essa frase ela está numa linguagem mais informal, com tom coloquial, e eu estou pedindo para vocês reescrevê-la para que ela fique num tom mais formal, tá? Um tempo para vocês pensarem como que essa frase poderia ter mais coesão.
Então, galera, como que ficaria ali uma sugestão de resposta para atribuir maior coesão a esse enunciado, a essa frase? Então, nós poderíamos substituir a gente, que é uma linguagem utilizada espontaneamente no nosso cotidiano, né, uma linguagem informal, coloquial, poderíamos substituir por nós, né? Então, nós vínhamos, que seria a flexão verbal adequada para a primeira pessoa do plural, no caso nós, né? Pela rua de mãos dadas, sem pressa de nada, né? Então, ali houve uma inversão sintática na forma como o escritor escreveu, né, o romance. Observem que, independente de estar na língua padrão, de acordo com a norma culta, né, o texto ele não perde valor, ele continua com o mesmo valor dentro da arte literária, né? Apenas ali o que o escritor faz? Ele está trazendo para o seu texto artístico literário expressões utilizadas no português coloquial, está valorizando a fala do dia a dia de determinados segmentos da população, né? Então, nesse caso, ele está fazendo com que a gente aprenda as diversas culturas, né? Numa aula aí a gente teve a oportunidade de aprender a questão da variação linguística, né? E aí a gente viu que as pessoas usam falares diferentes, inclusive dentro de um mesmo país, né? Então a gente tem várias variantes, né? Se você for analisar o discurso de alguém que é do Rio Grande do Sul, né, de um gaúcho falando, ele tem ali palavras que são específicas, regionais ali, né, daquele corpus textual que faz parte da cultura dele, né, e que diferem às vezes de determinadas palavras e expressões, até mesmo no significado, de falantes que são, por exemplo, do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Então cada qual traz um repertório linguístico que é específico, característica da sua região, né? Então a gente tem aqui que não está errado não utilizar a norma culta para escrever um texto literário, né? Vai depender da intencionalidade do escritor de fazer isso, certo? E agora vamos para mais um exercício, agora o exercício 8. Eu vou pedir para vocês reescreverem o fragmento abaixo para que o texto tenha maior coesão, tá? Vou deixar o texto no slide para vocês e a gente retorna na sequência.
Então, pessoal, aqui é só uma proposta, né, para a resposta de vocês, é só uma sugestão, não quer dizer que a forma como vocês elaboraram aí esse fragmento de texto, tentando atribuir maior coesão a ele, esteja equivocado. Provavelmente, se fizeram, acertaram. Tá? Então, vou trazer para vocês só uma sugestão de resposta, né? Então, poderia ter ficado assim: nós vínhamos calmamente pela rua, de mãos dadas. Totoca, meu irmão mais velho, estava me ensinando os fenômenos da vida, o que me deixava muito contente. Tá? Apenas uma sugestão para a gente treinar essa questão da coesão textual, certo? E aqui eu trouxe um slide para vocês para a gente aprender um pouquinho de um novo conceito na literatura, novo para alguns, né? Talvez alguns já conheçam, que é a questão da verossimilhança, né? Então, a verossimilhança é uma característica do que é verossímil, que aparenta ser ou é tido como verdadeiro, verossimilhante. Então, aparenta ter a verdade dos fatos ali simulada num texto ficcional, né? Isso é uma característica da nossa literatura. Então, a gente tem que a verossimilhança também pode ser considerada a qualidade do que parece verdadeiro, do que não contraria a verdade. Então, havia verossimilhança na alegação do réu. Essa aqui é uma frase que eles trazem como exemplo quando vai discutir o conceito de verossimilhança. Será que o réu está falando a verdade? Ele está alegando fatos que foram verdadeiros? Então, aqui numa situação do dia a dia é possível você ter a verossimilhança significando essa aproximação da verdade dos fatos. No contexto ficcional, a gente pode ter, por exemplo, quando o leitor suspeita que o autor criou na sua narrativa, no seu enredo, somente fatos fictícios, às vezes ele pode ir em busca da verdade, Aí ele funciona como um leitor, digamos assim, investigador, Então, no caso do que a gente está trabalhando hoje, eu trouxe aqui para vocês um fragmento do texto para a gente analisar. Então, nesse fragmento eu dizia assim, ó, com relação ao pai do menino, Vamos ler ali. Ele faz mais de 6 meses que brigou com a Mr. Scottfield e puseram ele na rua. Não sabe que mamãe vai trabalhar na cidade, no moinho inglês? E aí, o que o leitor pode pensar? Será que esse moinho inglês existe? Aí quando a gente vai ver, mas eu não sei o que significa moinho, professora, nunca vi falar. Então eu trouxe aqui para vocês uma definiçãozinha. Um moinho é uma máquina que aproveita a energia do vento ou da água. Os moinhos podem ser usados para moer grãos e fazer farinha, para bombear água ou para produzir energia. Na verdade, são duas possíveis definições aí para a gente tentar entender o que é um moinho. Então, o que será que é esse moinho que ele está dizendo que a mãe dele foi trabalhar? Ele ainda existe? Será que ele existiu na história, no momento em que o texto literário foi produzido? Então, pesquisando, a gente descobre que existe um moinho chamado de moinho inglês, na Praça da Harmonia, na cidade de Gamboa, no Rio de Janeiro. Inclusive, tem algumas fotos da internet. Então, provavelmente, há sim verossimilhança entre o enredo, entre a história do texto ficcional, do romance, e o fato em si, e a realidade em si, porque esse moinho parece existir, é o que consta lá na pesquisa feita no site do Google, no Google Imagens ali. Certo, pessoal? Então, a aula de hoje foi isso, A gente aprofundou um pouquinho mais o nosso olhar a respeito das características do romance, Fizemos a interpretação de texto com auxílio de material, diferente, e a identificação dos efeitos de sentido provocados pelo uso da linguagem formal e informal, conforme anunciado, e fizemos uma revisãozinha de figuras de linguagem, certo? Agradeço mais uma vez aí por estarem todos participando das aulas e aprendendo conosco, e continuem em suas casas se puderem.